A gente volta a falar das chuvas no sul do país. Vamos conversar agora com Tiago Molina Schnorr, que é coordenador geral de monitoramento e alerta da Defesa Civil Nacional. Muito boa tarde para o senhor. Muito obrigada pela presença aqui no 360. Eu gostaria de abrir essa conversa, Tiago, pedindo para o senhor falar um pouquinho sobre essa ação coordenada para tentar enfrentar mais essa tragédia das chuvas aí do Rio. A gente está vendo pelo menos uma grande promessa de cooperação entre as instituições aí no estado e também o governo federal. Uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. É importante a gente falar, né? Essas ações articuladas, elas começam ainda na fase da preparação. Durante o último final de semana, a gente começou a ter uma assertividade maior nas previsões meteorológicas e, com isso, um alerta bastante grande para as chuvas que poderiam ocorrer no Rio Grande do Sul e essas chuvas podendo causar inundações bastante severas. Então, toda essa atuação articulada, ela começa ainda na fase da preparação, e essa preparação envolve a Defesa Civil do Estado, dos municípios e diversos órgãos do governo federal. Agora, na fase da resposta, e aí em virtude das chuvas que a gente teve nesses últimos dias, chuvas muito intensas, cheias de novo, né, bastante severas, a gente entra nessa fase de resposta. E aí o trabalho precisa ser bastante coordenado, tanto do ponto de vista do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil. A gente, por exemplo, logo mais tem uma reunião com todos os órgãos, todos os ministérios, para estar alinhando as ações e também alinhado principalmente com o Estado e com os municípios. Desde ontem, a Defesa Civil Nacional tem agentes do Grupo de Apoio a Desastres que estão em loco no Rio Grande do Sul, acompanhando todas essas ações. Agora, Tiago, a gente viu já essa tragédia atingir fortemente o sul do país no ano passado. Agora a gente volta a ter esse problema. O que foi feito aí nesse meio tempo que tenha conseguido, eventualmente, aí reduzir o impacto dessas chuvas tão fortes aí na região? Sim, no ano passado a gente teve, então, duas das cheias mais significativas da história do Rio Grande do Sul, principalmente nas bacias do Rio Taquari, do Rio Caí, e essas mesmas bacias agora, como outras, né, estão em níveis muito críticos, né, níveis muito próximos daquele registrado no ano passado. As principais ações assim que são feitas nestes casos, né, são as ações de monitoramento, de alerta, de enviar informações qualificadas para a população, sempre no sentido de proteger. Essas recomendações de autoproteção, então, estão sendo veiculadas desde o final de semana, desde segunda-feira, e com isso, né, a intenção é sempre mitigar os impactos, mitigar os danos das pessoas que moram em áreas de risco. Esse é um ponto bastante importante da gente falar. Essas bacias, né, hidrológicas, elas têm uma alta recorrência de cheias, né? O que a gente tem agora são cheias que extrapolam essa normalidade, mas essas áreas são áreas de risco de inundação. Então, o que a gente tem é um cenário onde muitas pessoas vivem nessas áreas de risco. E quando a gente passa a ter cheias que são históricas, cheias tão acentuadas, a gente tem um alto número de pessoas que estão expostas a esses riscos. Agora, o que a gente pode passar de recomendação para a população nesse momento para tentar minimizar aí os efeitos, as eventuais casualidades, o impacto humano que a gente pode ter dessa tragédia? Sim, lembrando que continua chovendo bastante no estado e a gente espera um incremento dessas chuvas entre hoje à noite e principalmente o dia de amanhã. O dia de amanhã tende a ser um dia com muitas chuvas novamente e com isso os rios que já estão muito altos, as encostas que já estão com o solo saturado, a gente pode ter uma piora nestes cenários de inundação, de deslizamentos, de quedas de barreira. As principais recomendações é ficar muito atento aos alertas que estão sendo encaminhados pelas defesas civis, pelas autoridades locais. As pessoas que estão em áreas de risco, elas precisam sair neste momento, precisam ir para os locais seguros. Esses locais seguros são informados pela prefeitura, pelo agente local. Então, é preciso ficar muito atento
para todos os alertas, todas as recomendações. Se morar em uma área de risco que não for ainda afetada, pensando que essa cheia, essas inundações podem ficar mais acentuadas, a recomendação é ir para um local seguro, seja para uma casa de parente, seja para um abrigo que a prefeitura, que a Defesa Civil do seu município já instalou. Então, essa é a principal recomendação para a gente evitar mais perdas de vidas, né, mais danos neste momento. Eu conversei aqui com o Thiago Molina Schnorr, que é coordenador geral de monitoramento e alerta da Defesa Civil Nacional. Thiago, muito obrigada pela participação aqui no CNN 360. Obrigado, Clarice.